Olá, olá! Tá começando agora mais um Rota do Oscar, aquele programa que a gente vai contar curiosidades, muitas informações e bater aquele papo com você sobre a maior premiação da história do cinema, é claro, o Oscar, o Academy Awards. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as categorias desse Oscar de 2021 e como isso mudou ao longo do tempo. And the Oscar goes to... Eu sou o Rafa Cavachi e você pode me seguir nas redes sociais. Eu sou Conta do Rafa no Instagram. Gostaria que você pudesse lá acompanhar o meu conteúdo que eu posto lá também, que é um complemento daquilo que a gente está postando aqui no YouTube e também no podcast, é claro. Você pode estar assistindo a gente com imagem, né, aqui no YouTube. Você pode estar ouvindo a gente somente áudio no podcast. O Rota do Oscar está multiplataformas para você. Não se esqueça de curtir e se inscrever, assinar, né, colocar o sininho, né, para receber todas as notificações de vídeos quando a gente estiver aqui no YouTube. A gente está postando e gravando e produzindo um monte de conteúdo. Agora, se você gosta de podcast também, vai lá e assina. Ou se você já estiver ouvindo a gente no podcast, assina e fique por dentro de todo o nosso conteúdo em áudio que a gente está postando. Em breve vão ver coisas exclusivas também para podcast. Então, fica aí ligadinho com a gente. Não se esqueça também de curtir o Página Laranja no Facebook para ficar por dentro e receber todos os nossos conteúdos em vários e vários lugares. Muito bem, chegou a hora da gente comentar um pouquinho sobre as categorias da maior premiação da história do cinema, do Oscar. E geralmente existem vários tipos de categorias. As categorias principais, as categorias consideradas por muitos mais secundárias e as categorias chamadas técnicas. E vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. As principais são as mais populares, aquelas em que todo mundo conhece, que todo mundo fica esperando. As principais mesmo, o top 5 é melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz. Opa, desculpa, é o top 4, né? Essas são as categorias mais aguardadas e esperadas, mas ainda assim, nas categorias principais estão inclusas melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Melhor roteiro, ele fala sobre, claro, o roteiro, o script do filme, né? O original são para obras que eles não têm nenhum tipo de inspiração ou base, seja em filmes anteriores, né? Por exemplo, remakes, seja em games, né? Videogames, filmes, séries, enfim, obras novas, obras das quais você traz uma nova criação. Ah, Rafael, e se eu, por exemplo, crio uma nova obra com base na arte, né, na história, na escrita de um autor? Como assim? Eu pego personagens de quadrinhos, por exemplo, e crio um filme com um roteiro completamente novo, em que nunca saiu numa história em quadrinhos. É roteiro original ou roteiro adaptado? É roteiro adaptado. Por quê? Porque você está se inspirando em personagens que já existem, né? Você está fazendo uma adaptação desses mesmos personagens. Então, a adaptação não é em si do roteiro, necessariamente o script, do enredo do filme, mas o roteiro está tendo que se adaptar a personagens que já existem, que já têm características. Então, o roteiro original são para histórias novas e o adaptado é para isso. Remakes são filmes feitos com base em livros, filmes feitos com base em séries, em história, em quadrinhos, enfim, esse tipo de roteiro. Por isso que existe essa dupla premiação, porque são categorias bem diferentes. Por quê? O roteiro original, ele tem um trabalho, uma dificuldade de você criar um universo, uma obra totalmente nova, né? Sem ter a base que os livros, os filmes anteriores, ou da onde seja, né, sua inspiração, sua adaptação, né? Você tem que criar tudo do zero, então exige um trabalho mais diferenciado. Já no roteiro adaptado, o trabalho maior e a maior dificuldade é fazer com que a sua nova versão, a sua adaptação, seja fiel à história original, ou então que ela seja
honrada, né? Porque muita gente assiste filme e vira e fala, filme baseado em livro, por exemplo, e vira e fala assim, ai, estragaram com a história. E realmente isso é uma decepção quando acontece. Então não é porque um roteiro é adaptado que ele é mais fácil de ser escrito ou então que ele tem peso menor. Não, ele tem dificuldades diferentes. A dificuldade aqui é você ser justo e ser bom com a adaptação que você está fazendo com base na história original. É claro que o Oscar não leva isso em consideração, pelo menos que a gente saiba, né? Por exemplo, mesmo que a história seja totalmente diferente daquilo que o livro ou a obra original está se propondo a fazer, o que importa para eles é o roteiro em si. Então, se o roteiro é adaptado para eles, ok. Se o roteiro for bom, ele entra nessa categoria de roteiro adaptado. Temos as categorias de atuação, onde temos melhor ator e melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Qual é a diferença da categoria de melhor ator e melhor atriz para melhor ator e atriz coadjuvante? É que é o seguinte, a categoria principal de atuação revela, né, aquela faceta do artista que está levando a maior parte da história, que mais aparece, que é o principal do filme, né? É o principal ator, a principal atriz, a estrela, aquele que brilha, aquele que geralmente está bem em destaque no pôster, aquele que geralmente tem mais tempo de tela. Então, a categoria de melhor ator e melhor atriz leva em consideração isso. Quem é o ator ou a atriz principal, né, que está estrelando o filme. E coadjuvante mostra aqueles atores que eles estão lá para ajudar a complementar a história, mas que a história não necessariamente gira em torno deles. Ah, então significa que eles são secundários ou desnecessários para a história? Não, não necessariamente, mas simplesmente que eles não são a obra principal, o objeto principal de quem a obra está sendo falada, né? São pessoas que estão lá para ajudar. Muitas vezes a gente tem coadjuvantes muito melhores do que atores e atrizes principais. Como, por exemplo, se a gente vê Chaves. Chaves é o personagem principal, mas o Kiko, ele é super carismático, tem muitos fãs, inclusive muita gente gosta mais do Kiko do que do Chaves. Foi inclusive um dos motivos pelo qual aconteceu a grande briga dentro do elenco, né, do seriado. Então, existe essa questão do coadjuvante e do ator principal. Não significa importância, não significa que um é melhor do que o outro, simplesmente que eles estão servindo em papéis diferentes. E é interessante a gente ter essa diferenciação, uma vez que um coadjuvante geralmente tem menos tempo de tela, tem menos tempo para mostrar todo o seu dom como ator, né? Diferente do ator e da atriz principais, que estão sendo os destaques. Só que também por serem destaques, geralmente eles chamam mais atenção. Então qualquer errinho, qualquer deslize, geralmente é muito visto, extremamente perceptível. Tudo aqui tem, né, as suas dificuldades, tem o seu ônus e o seu bônus. Por isso que existem categorias diferentes, para poder premiar a todos com da melhor maneira possível. Uma única coisa que o Oscar continua fazendo e que muitas outras premiações já estão mudando é a categorização por gênero. Como assim? Melhor ator e melhor atriz. Tem muitas premiações que não têm essas duas categorias e simplesmente trazem categoria de melhor atuação. Às vezes pode ser uma estratégia do Oscar de conseguir trazer um pouco mais de representatividade. Afinal, se você mistura tudo junto numa categoria só, corre o risco de numa premiação, por exemplo, ter mais homem do que mulher, ter só homem e nenhuma mulher. Acontece. Então aí cabe também a gente balancear o quão isso é bom, o quão isso é ruim, e se isso realmente merece e precisa ser mudado, e se isso acontecer, se vai trazer mais benefícios, né, para a questão de representatividade e também de igualdade, e também questão de você conseguir honrar aquilo que o artista está merecendo, né, com a honraria que a pessoa está merecendo. Por enquanto, o Oscar se mantém com essa diferenciação. Eu, por enquanto, sou favorável a continuar com essa diferenciação, mas
Quem sabe num futuro a gente reflita mais sobre isso, entenda, discuta mais e chegue num momento em que não seja necessário ter essa diferenciação. Essa diferenciação, por exemplo, não acontece com um diretor. Melhor diretor é somente uma categoria. E não tem diretor de filme original, de filme adaptado, não. Categoria de melhor diretor é uma só. Por quê? Porque o trabalho do diretor, seja na parte do filme original, ou seja na questão do roteiro adaptado, é a mesma questão. Você precisa trabalhar para fazer com que o filme ocorra bem, da melhor forma possível, coordenando todas as etapas de produção, coordenando todo mundo e, é claro, corrigindo os erros necessários, que precisam ser corrigidos para que a obra seja entregue com a melhor de todas as perfeições, né? Porque quem busca entregar uma obra, busca entregar uma obra perfeita. Nem sempre consegue, mas eu acho que ninguém gosta de entregar uma coisa meia boca. Acho que todo mundo gosta de entregar algo muito bem feito. E aí tá o papel do diretor, coordenar todas as etapas da produção. Vale lembrar que o Oscar, inclusive em várias premiações, indicou somente diretores homens, sendo que muitos e muitos anos por aí tinham diretoras mulheres muito bem capacitadas, que lançaram filmes muito legais e muito interessantes e que foram totalmente esnobadas. Vale aquela discussão anterior que a gente teve com o melhor ator e melhor atriz. Aqui também entramos na principal e maior categoria da noite, que é a categoria de melhor filme. E na categoria de melhor filme, a gente vota pela obra em si, o filme que mais agradou, diante de tudo em si, por atuação, por direção, por trilha sonora, por montagem, por som, por fotografia, enfim, de uma maneira geral, qual filme que merece mais honrarias. E uma coisa muito interessante, por quê? Porque aqui a gente diferencia, né, as questões particulares das obras daquilo que você entende como profissional. Por quê? Porque nas categorias específicas, quem votam são seus pares. Ah, Rafael, tá complicado, fala mais fácil. Eu vou falar mais fácil. Categoria de melhor diretor, votam diretores. Na categoria de atuação, votam atores. Na categoria de direção de arte, votam diretores de arte. Fotografia, fotógrafos, maquiagem e penteados, maquiadores e cabeleireiros. Enfim, cada categoria votam as pessoas que entendem naquela área. Eu sou ator. Posso votar na categoria de fotografia? Não, porque eu não entendo daquela área. Quem vai votar na categoria de fotografia são os diretores de fotografia, os fotógrafos do filme. Já na categoria de melhor filme, votam todos, porque todos estão aptos para julgar se aquele filme é legal, se é bom, se entregou como conjunto da obra, tudo aquilo que se esperava, né, daquele filme. Então, a categoria de melhor filme muitas vezes não vai para o filme que recebeu mais honrarias. Por quê? Porque tecnicamente falando, pelos seus pares, alguns filmes são melhor reconhecidos. Só que como uma obra de arte, aí toca o nosso coração, toca o coração dos votantes também, independente da área que a pessoa entende ou da área que a pessoa seguiu, né, resolveu estudar e segue como sua profissão. Então, categoria de melhor filme tá aí exatamente por isso. Não é para o filme que ganhou mais medalhas, mais troféus, né, mais Oscars. Não, é aquele filme que foi mais votado por todos os votantes do Oscar. Esses são os prêmios principais do Oscar. Já os prêmios secundários, eles são considerados menores, inclusive várias premiações, várias vezes as premiações na televisão, né? Porque o Oscar a premiação do Oscar é um programa de televisão, né? E muitas vezes, quando precisa cortar alguma coisa para dar tempo, né, do tempo previsto, por ser um programa de televisão, tem um horário para começar, tem um horário para acabar, para entrar na grade da programação da televisão, né? Então, quando precisa se cortar algo, geralmente são essas categorias, porque não são tão consideradas. Quando você vai ver lista de filmes indicados para o Oscar, esses filmes muitas vezes nem estão nessas categorias. Por quê? Porque muita gente desconsidera, muita gente nem assiste. E eu não acho isso legal. É claro que a gente prioriza as categorias que estão em mais, né? Os filmes que estão em mais categorias, os filmes que estão com mais indicações e que têm uma
vamos dizer, relevância mercadológica maior, mas não são porque são categorias secundárias que são menos importantes ou que são menos cinema. Aqui dentro dessa categoria temos filmes, né, desse hall, né, de categorias secundárias. Nós temos melhor filme de animação, melhor filme internacional, que antigamente era chamado de melhor filme em língua estrangeira, mas mudou agora, chama melhor filme internacional, é por uma questão também de representatividade. Tem também melhor documentário longa-metragem e melhor documentário curta-metragem. Também tem filmes de curta-metragem em live action e animação. Então, é interessante da gente ver, porque eu, por exemplo, fazendo a maratona do Oscar deste ano, assisti um filme curta-metragem que me emocionou pra caramba. Um curta-metragem de animação, coisa que ninguém dá bola, de verdade. Mas, cara, me emocionou pra caramba. É o filme da Netflix, If Anything Happens, I Love You. É um curta-metragem muito bonito, recomendo você assistir. Se eu não me engano, tem cerca de 12 minutos. Sim, um filme com 12 minutos indicado ao Oscar. Dá tempo de você assistir rapidamente no seu intervalo, entre um afazer e outro, seu horário de almoço. E aí você já checa, né, mais um filme dentro do seu checklist aí do Oscar, né? Então é um filme muito legal e que merece suas importâncias e, é claro, foi reconhecido no Oscar, mesmo muita gente não levando em consideração esse tipo de categoria e esse tipo, né, de honraria. Muita gente vira e fala assim, eu já ouvi, muita gente não, algumas pessoas, né, viram e falam assim, eu queria saber quem são os ganhadores do Oscar, tal, indicado ao Oscar, aí eu falo isso, aquilo, a pessoa vira e responde assim, não, mas eu queria saber só do Oscar de verdade, esses outros aí não interessa. Interessa, claro que interessa, porque são pessoas que se dedicaram a fazer aquelas produções, então, sim, merecem, tem que ser lembradas, tem que ser pensadas, a gente tem que honrar essas pessoas, e a gente honra com esses prêmios, então vamos valorizar também os prêmios secundários do Oscar, claro. E por último, mas não menos importante, a gente traz os prêmios técnicos, que são aqueles prêmios dos quais nós que somos pessoas normais, podemos palpitar, claro, a gente pode palpitar no que a gente quiser, mas a gente geralmente não tem muito conhecimento na área, então a gente meio que palpita com base no achômetro, né? Porque geralmente, ou só no gosto, né? Porque geralmente exige um pouco de conhecimento técnico para você fazer um bom julgamento, né? Como, por exemplo, melhor trilha sonora, melhor canção original. São coisas das quais a gente pega músicas que a gente acha legal, mas música é muito de gosto, né? Se você gosta de um gênero musical, você pode estar mais pendendo a ter um favorito na canção original do que outras pessoas. Então, isso interfere muito no gosto. Melhor som, que antigamente eram duas categorias, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Para nós leigos, ninguém entendia, é a mesma coisa, mas são profissionais diferentes. E, inclusive, por causa dessa confusão que as pessoas faziam, foram mesclados. Agora essas duas categorias viraram uma só. Ao invés de ser categoria de melhor edição de som e melhor mixagem de som, viraram as duas categorias de melhor som. Antigamente 2 profissionais levavam o prêmio. Hoje um só vai levar. Melhor direção de arte, melhor fotografia, maquiagem e penteados, figurino, melhor edição e melhor efeitos visuais. Isso vale muito a pena a gente trazer, porque são coisas muito legais. Melhor maquiagem e penteados é algo que, convenhamos, se você tá assistindo um filme e percebe, fica vendo o tempo todo que a pessoa tá de peruca, às vezes você para de prestar atenção, você perde a concentração no filme. De repente, a fotografia pode pesar muito num filme. Um filme que de repente tem que quer trazer um tom muito dramático, pode trazer cenas em preto e branco, ou cenas em muito escuras. Só que isso também, se você não tiver uma boa direção, né, nessa parte de fotografia, o que vai acontecer? Vai acontecer que muitas pessoas não vão conseguir enxergar, porque se ficar muito escuro, ninguém vai entender nada. Então algo que era para ser dramático acaba virando algo que ninguém consegue entender. Figurino, mesma coisa. E aqui a diferença de edição e efeitos visuais, porque os efeitos visuais
como o próprio nome diz, estão para os efeitos, e a edição está mais para a montagem do filme. Então, o que é a montagem do filme? É escolher as cenas que vão, porque quando você grava um filme, a gente assiste um filme, sei lá, 2 horas de duração, mas de material que foi captado, que foi gravado, que os atores filmaram, sei lá, são horas e horas e horas e horas de duração. Então, para pegar tudo isso e transformar em um filme de 2 horas, você precisa, né, ter uma boa coerência. É claro que o diretor que coordena isso, escolhe o que vai ser feito ou não, mas esse é um trabalho do editor, né? Verificar quais cenas comprometem ou não comprometem a história do filme em si, o roteiro, para que aquilo seja contado da melhor forma possível. É claro que eu estou trazendo aqui um pouquinho para vocês sobre as categorias do Oscar com base naquilo que eu pesquisei, que eu fui atrás e que eu verifiquei, mas também com base em entrevistas, pessoas que votam ou que trabalham na área, às vezes nem pessoas votantes do Oscar, pessoas aqui do Brasil mesmo que nunca tiveram e chegaram perto do Oscar. Vale lembrar que existem sim brasileiros e vários que votam no Oscar, mas às vezes pessoas que só trabalham na área e têm um pouco mais de conhecimento para falar e dão as entrevistas e comentam. Então estou trazendo aqui um pouco com base naquilo que a gente pesquisa, mas eu não sou especialista. Este canal é um canal que a gente não vem com papo de especialista, é papo de fã. E é claro que a gente, como fã, busca entender. Então por isso que a gente está trazendo esse vídeo. Não é com o objetivo de trazer, tirar as dúvidas. Se quiser saber mais sobre cada categoria, você pode pesquisar, se informar com profissionais, assistir entrevistas, tentar buscar entender quais que são as premiações, assistir os filmes antigos, comparar com filmes que não ganharam, porque é uma forma também da gente tentar entender por que aquele filme ganhou tal categoria e não ganhou outra categoria. Então, formas da gente buscar entender. Como fãs, como pessoas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo, a gente quer entender um pouquinho mais, por isso que a gente está trazendo isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho de curiosidade. Sabiam que existiam várias categorias que hoje não estão mais no Oscar? Por exemplo, lá no primeiro Oscar, a maior honraria não era de melhor filme. Existia o prêmio de melhor qualidade artística de produção. É isso mesmo. É quase como que era o melhor filme, porque... não sei se eu falei aqui, mas melhor filme, quem ganha o Oscar são os produtores. Então, o melhor filme, né, é basicamente um prêmio para os produtores do filme, para quem está produzindo um filme. Melhor qualidade artística de produção é basicamente levando em consideração o peso artístico daquilo. Só que viu-se que isso e melhor filme era basicamente a mesma coisa, foi criado só com o intuito de ter basicamente 2 vencedores principais, que você, eu ganhei de melhor qualidade artística de produção, mas eu ganhei de melhor filme, mas eu tenho melhor qualidade artística, para agradar 2 pessoas, 2 filmes, né? Então, mas viram que isso aí não resolveu muito, não diferenciou muito, então eliminou-se somente na primeira edição. Teve essa melhor qualidade artística de produção. Outras categorias, inclusive, que também estiveram concorrendo e foram eliminadas, são questões que perderam o seu uso técnico, como por exemplo, melhor curta-metragem live action de 1 bobina ou de 2 bobinas. Hoje em dia, com a modernidade, isso não faz mais nem sentido tá trazendo. Então, conforme o tempo vai passando, a indústria vai mudando, a questão técnica vai mudando e também vai precisando fazer ajuste nessas categorias. Entre 95 e 98, tinha a categoria de melhor trilha sonora para comédia ou musical. E aqui cabe uma questão, né? Porque até o Globo de Ouro traz, né? As categorias de drama e as categorias de comédia ou musical. Primeiro, por que comédia comparado com musical? Existem musicais daí que são muito mais para drama do que para comédia. Não tem nada a ver com comédia. E por que tem que diferenciar a comédia do drama? Comédia é menor, ou pior, ou menos importante do que o drama? A atuação em comédia pode ser menor ou pior do que a atuação em drama? A direção, a edição, o trabalho de um filme de comédia é menos importante do que um filme de drama? Tá aí uma questão para a gente colocar aqui. E o Oscar, claramente pensando nisso, acho que retirou essa categoria em 1998. Tanto que durou 95, 96, 97, 98. Só 4 anos. Não deu muito certo. Tiraram aí. Como outra categoria que também ficou pouco tempo, né, 62 a 69, é melhor trilha sonora adaptada. E essa categoria não faz nem sentido, né? Então,
existiu, talvez naquela época fizesse, 1962 a 1969, chegando em 1970 não existia mais esta categoria. Outros prêmios que existiram no Oscar e que eram considerados prêmios especiais foram o Oscar de Contribuição Especial, que foi entregue até 95, e até 1960 era entregue o Oscar Juvenil. É isso mesmo, inclusive com uma versão em miniatura da estatueta para jovens atores. E aí que tá uma questão. Será que seria interessante a gente ter um Oscar Juvenil novamente? Da mesma forma como a gente tem a questão por gênero, que é difícil a gente ver atores que são, né, crianças ou estão na sua infância concorrerem ao Oscar. A gente teve, por exemplo, Jojo Rabbit concorrendo a algumas categorias do Oscar há alguns anos atrás, e a gente teve o ator de Jojo Rabbit muito bem, atuando perfeitamente, e não estava indicado na categoria de melhor ator. Será que se tivesse essa categoria, ele estaria indicado? E também levanta agora a questão para o outro lado. Então significa que ele merece uma categoria especial, porque a atuação de crianças não são tão boas assim a ponto de concorrerem na categoria principal? São várias questões que a gente coloca aqui. Se foi retirado em 60, algum motivo teve, né? Mas, enfim, tá aí a menção para o Oscar Juvenil, que foi um prêmio especial entregue pelo Oscar de 1934 a 1960. Existem também alguns outros prêmios entregues pelo Oscar ainda hoje, que são prêmios especiais, como Oscar científico ou técnico, Oscar honorário, e que aí cabe à academia escolher quem são as pessoas que vão ganhar. Eu não sei se todo ano são entregues esses prêmios, mas por serem especiais, imagino que não. Imagino só quando alguém faz, né, toma um fato importante, né, a ponto de merecer receber uma honraria dessa, mas são prêmios especiais. Citei 2, mas existem vários outros prêmios especiais aí que a academia entrega para os profissionais, as pessoas que merecem essas honrarias. Muito bem, esse foi o Rota do Oscar de hoje. Espero que você tenha gostado pra caramba. Se você gostou, compartilha com todo mundo. Manda pros amigos, manda para as pessoas que você sabe que vão curtir muito. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar o seu joinha. Clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Se você estiver somente ouvindo o nosso áudio em formato de podcast, vai lá e segue a gente. Se for Spotify, é seguir. Se for outra plataforma, assinar ou inscrever-se, não importa. O importante é você ir lá e assinar, seguir a gente para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta, inclusive no nosso podcast. Em breve com conteúdo exclusivo também para o podcast. E, é claro, me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela do vídeo e também tá na descrição aí para você acompanhar todos os conteúdos que eu publico lá no meu Instagram. Sou o Conta do Rafa e você pode me seguir por lá. É bom? Me ajuda. Se você puder ajudar a gente aqui no canal também financeiramente, a gente fica muito feliz. A partir de R$1 por mês, coisa pouca, R$1 por mês, você consegue nos ajudar a melhorar a qualidade, melhorar os nossos conteúdos e as nossas produções. Então, a partir de R$1 por mês, o link tá na descrição para você fazer a sua ajuda. A gente tá no Apoia-se e a gente tá no PicPay. Agora, no YouTube, você vai ficar com 2 vídeos ou mais para assistir e acompanhar mais conteúdos que a gente publica. Eu fico por aqui, espero que você continue comigo na próxima. Engraçado de gravar sozinho, que chega agora nesse final que tem que falar alguma coisa, eu nunca sei o que falar, né? Porque geralmente quando a gente tá gravando em dupla, você bate um papo, né? Com a outra pessoa. Mas agora eu aqui sozinho, não sei, é meio complicado falar sozinho, né? Se bem que eu já estava falando sozinho até agora, não é verdade? Então meio que não mudou nada, só a minha cabeça que fica pensando outras coisas.